Pergunta: seria possível para os seres humanos entrarem no reino dos céus antes de passarem pela morte? Antes de ocorrer o fim do mundo? Por que a pergunta? Resposta simples: porque diz o sistema religioso que isto é impossível, pois os seres humanos só poderão entrar no reino dos céus após o retorno de Cristo, quando ele vier com o seu reino, ou seja, quando o reino dos céus vier até nós, então Cristo virá sobre as nuvens com grande poder e glória, e isto ocorrerá somente no fim dos tempos, na consumação dos séculos, no fim do mundo, diz o sistema religioso. Mas veja bem, nem tudo é o que parece ser, não a nível espiritual. Quer que eu prove que você pode entrar no reino dos céus neste exato momento? É claro que eu vou provar que o reino dos céus sempre esteve disponível para os seres humanos, que já nasceram de novo, pois todos os apóstolos entraram no reino da glória. Veja por você mesmo o que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai em primeiro o reino dos céus, disse Cristo, para as pessoas daquela geração. Bom, se as pessoas daquela geração já podiam buscar o reino dos céus, é porque o reino dos céus já havia chegado. Ele não irá se manifestar na consumação dos séculos, muito pelo contrário. O reino dos céus sempre esteve aqui. O que pega é que somente aqueles que já despertaram do Espírito são capazes de contemplar este novo reino. Até porque no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 7, acrescentou Cristo, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus já havia chegado. Ele não vai vir na manifestação da segunda volta de Cristo. Ele sempre esteve aqui. O reino dos céus está aqui. Mas para você poder entrar no reino dos céus, primeiro você precisa nascer de novo, pois carne e sangue não entram no reino dos céus. Prova disso que no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, está escrito: Jesus lhes respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Ou seja, se você não for capaz de ver o reino dos céus, você também não será capaz de entrar no reino eterno. Você pode entrar no reino dos céus neste exato momento. Basta despertar da sua verdadeira identidade espiritual. Prova disso que se isso não ocorrer, você jamais obterá a vida eterna. Pois no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 40, está escrito: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, disse Cristo, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. Para você obter a vida eterna, em vida, você precisa crer e também ver o Filho de Deus. Pergunta: por acaso o homem Jesus, ele ainda está aqui na Terra? Resposta é um absolutamente não. Jesus, ele retornou para junto do Pai. Jesus está no reino dos céus, assentado à destra do Todo-Poderoso. Pergunta: então, como exatamente nós obteremos a vida eterna se é necessário ver o Filho e crer nele? Resposta simples: entrando no reino dos céus, entrando exatamente aonde Jesus entrou. Por isto, o reino dos céus sempre esteve aqui na terra disponível para todos os seres humanos. Do contrário, Jesus não teria dito: ajuntai tesouros no reino dos céus. Pergunta: como exatamente você poderá juntar tesouros no reino dos céus sem poder entrar no reino? Não faz o menor sentido. É óbvio que se você pode guardar tesouro no reino dos céus, é porque você tem livre acesso ao Santo dos Santos. Mas para você ter livre acesso ao Santo dos Santos, primeiro você precisa nascer de novo, ou seja, despertar da sua verdadeira identidade espiritual. Quando isto ocorrer, obviamente que você irá contemplar o Filho de Deus na eternidade. E você não precisa esperar a morte do seu corpo, muito menos o fim do mundo. Basta despertar da sua verdadeira identidade espiritual para encontrar a Jesus. Felipe encontrou a Jesus, veja exatamente aonde. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 45 a 46. Felipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré. O nome Jesus significa salvação de Deus. Felipe encontrou a salvação de Deus. Aonde? Vamos ver? Livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 5 e 7.
Disse Paulo: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós? E Jesus Cristo nunca foi um personagem, um homem de fato de carne e de sangue que existiu há 2000 anos atrás. Jesus sempre foi a salvação de Deus, o poder de Deus que se encontra adormecido no homem, aguardando o despertar espiritual. Pois disse Paulo: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Cristo, ele está no homem, nunca esteve fora do homem. Felipe encontrou a Jesus em si mesmo, pois o Cristo, ele está vestido com manto de sangue. Este corpo é um manto de sangue. Ou não sabeis vós que sois o corpo de Cristo? Você é o Cristo encarnado, pois foi o verbo que se fez carne, e toda a carne é Deus em manifestação. Veja por você mesmo, a menos que você encontre a Cristo, você jamais poderá entrar no reino dos céus. E você jamais poderá ter a eternidade em si mesmo, a menos que você se reconheça através de Cristo. Até porque está escrito no livro de Colossenses, no capítulo 1, versículos 26 a 29, o mistério que esteve oculto durante os séculos e as gerações, disse Paulo. Isto é, Cristo em nós. Cristo sempre esteve no homem. A menos que você venha reconhecer exatamente essa verdade, você jamais poderá se libertar das garras do pecado. Pecado é não reconhecer a Cristo através de si mesmo. Cristo está em você, Cristo é a sua vida. Você ainda não entendeu, meu amigo? No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 6 ao 8 está escrito: mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é para trazer Cristo do alto. Mas que diz? Que Cristo, que é a palavra, que é o verbo, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Jesus sempre esteve no homem. Jesus nunca foi um personagem que existiu há 2000 anos atrás. Ele é o primeiro e o último. Não, meu amigo, você ainda não entendeu este mistério. O reino dos céus está dentro de você. Disse Jesus: o reino dos céus não vem com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, pois o reino dos céus está dentro de nós. Nós somos o templo de Deus, aonde Deus habita. Quando Jesus afirmou que ele iria retornar para junto do Pai, ele está afirmando a respeito de você. Com o despertar da consciência espiritual de Cristo, o Pai e o Filho se tornam um só através do homem. Pois aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. No livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 a 28, está escrito: para que buscassem o Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que Deus não está longe de cada um de nós, pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo humano. Este corpo humano é o corpo de Deus, é o corpo de Cristo. Mas você está buscando um Cristo fora de você. Mas se Cristo está no reino dos céus e Cristo é a palavra e o reino dos céus está dentro de você, eu te pergunto, quem exatamente você é? Você não é os pensamentos, a palavra que está aqui na sua consciência, que é uma representação do reino dos céus? Então, se você é a palavra e a palavra é o próprio Deus, quem exatamente você é? A menos que você venha reconhecer essa verdade, você jamais terá vida eterna em si mesmo. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 a 20, está escrito: e assim, queridos irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós agora podemos entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós temos livre acesso ao reino dos céus, ao Santo dos Santos. Através do quê? Através do corpo de Cristo. Mas aonde está o corpo de Cristo? Você é o corpo de Cristo, conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 27, disse Paulo: vós sois o corpo de Cristo. É através deste corpo, em vida, que você pode entrar no reino dos céus. É através deste corpo que você pode despertar do Espírito de Cristo na carne. É uma única oportunidade, meu amigo. Você não pode esperar a morte deste corpo para entrar no reino dos céus.
Não, muito pelo contrário. Você derrota a morte, despertando da sua verdadeira identidade espiritual. No livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar. Ou seja, quando Cristo, que é a sua vida, que é a sua consciência espiritual, despertar através do corpo, a morte, que é o esquecimento da sua verdadeira identidade espiritual, será aniquilada. Você destrói a morte, despertando da sua verdadeira identidade espiritual, se reconhecendo através do Espírito, você aniquila a morte. A morte é o esquecimento da sua verdadeira identidade espiritual. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 21, está escrito: porque o reino de Deus está dentro de você. Cristo está dentro de você. Filipe encontrou Cristo em si mesmo, ele encontrou a salvação de Deus. Os apóstolos descreveram toda esta verdade através de metáforas, através de parábolas. Este homem, Jesus, sempre esteve disponível desde a fundação do mundo. Livro de 1 Pedro está escrito: o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito Santo enviado dos céus. Disse Jesus: saí do Pai, entrei no mundo outra vez, deixo o mundo e retorno para o Pai. O homem Jesus, descrito nos evangelhos, nasceu uma única vez. O Jesus histórico descrito pelos evangelistas nasceu uma única vez. Mas o Jesus espiritual sempre esteve no homem. E é este que é a sua verdadeira identidade. Não um homem que existiu há 2000 anos atrás. Prova disto que no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, está escrito: guarda este mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunta: por acaso Paulo mandou Timóteo aguardar a manifestação de Cristo até o fim do mundo, a consumação dos séculos, até o fim dos tempos? Por acaso Timóteo está vivo caminhando aí pelas ruas? É óbvio que não. Então, Paulo mentiu para ele? Se Jesus ainda não se manifestou, se Jesus ainda não veio, então Timóteo ainda está aguardando esse dia? É óbvio que não, meu amigo. Timóteo encontrou, assim como Filipe, Cristo em si mesmo. Cristo se manifestou a ele em espírito, pois Cristo é um espírito. Preste atenção, guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não mentiu para Timóteo. Timóteo entrou no reino dos céus e contemplou exatamente a Jesus, e desta forma ele obteve a vida eterna. Assim como Paulo, pois no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, está escrito: logo em seguida, nós, os que estivermos vivos, disse Paulo, sobre a terra, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Preste atenção neste mistério. Paulo se incluiu no texto. Disse ele: logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra. Por acaso, se isso ainda está por acontecer, então Paulo era um falso apóstolo, um falso profeta, pois ele mesmo não compreendeu este mistério? Ele mentiu para aquela geração e para si mesmo? O Espírito Santo por acaso enganou a ambos? É óbvio que não. Paulo disse isto porque, por certo, que ele ascendeu aos céus naquela geração. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados. Paulo foi arrebatado com Cristo nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim ele esteve com Cristo para sempre. E conforme consta no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, disse Paulo: fomos arrebatados com Cristo, e com ele nos fez Deus assentar nas regiões celestiais. Pergunta: se isto ocorreu na década de 50, pois o livro escrito aos Efésios foi escrito na década de 50, e Paulo foi ser decapitado somente 10 a 15 anos após ter sido escrito o livro aos Efésios. Então, se Paulo havia sido arrebatado, e disse Paulo, e assim estaremos com Cristo para sempre, uma vez arrebatado para sempre, como que Paulo ainda estava aqui na terra? Se ele já havia sido arrebatado aos céus? Resposta simples: porque o reino dos céus está dentro de você. Isso é uma autorreflexão. É voltar-se para a sua espiritualidade, voltar para dentro da sua essência. Isso é entrar no reino dos céus. É se reconhecer a partir do espírito e não mais através do corpo. Isto tudo são metáforas, alegoria aplicada pelos apóstolos para abrir o entendimento do ser humano. Paulo havia sido arrebatado aos céus. Ele já estava com Cristo no paraíso.
Paulo não está aguardando o fim do mundo para ir morar com o Senhor nos céus. Ele já estava morando, habitando com o Filho, no Santo dos Santos. Embora estivesse aqui na terra, humanamente falando, ele estava aqui na terra. Espiritualmente falando, ele já estava no paraíso. Conforme consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículos 44 ao 47, se há corpo natural, há também corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Humanamente falando, Paulo estava aqui na terra. Espiritualmente falando, ele compreendeu que ele nunca havia saído da eternidade. Assim como você não sai da cama ao entrar no sonho, dentro do sonho você possui um corpo da ilusão, mas ao despertar do sonho, você passa a adquirir o seu corpo eterno, por assim dizer, o corpo da realidade. Assim, ao despertar da sua verdadeira identidade espiritual, você irá compreender que você sempre esteve com Deus no paraíso, embora humanamente falando, você estava tendo uma experiência inconsciente através do corpo, assim como ocorre no sonho. Se há o corpo da ilusão, também há o corpo verdadeiro. Cristo sempre esteve no homem, pois Cristo é a sua vida. Jesus sempre esteve no homem, pois Jesus significa a salvação de Deus. A salvação de Deus é se reconhecer através do Espírito do Deus vivo.